Acabou a luz. Hoje, no episódio de Reflection Time, nós vamos falar sobre a maldição do pecado. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal e hoje nós vamos continuar a nossa série Reflection Time falando sobre a maldição do pecado. Em Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Quando ele fala pecaram, ele se utiliza da palavra hamartano, que um de seus significados é errar o alvo. E quando nós olhamos para este versículo em específico, nós vemos que ele não está falando desse sentido de errar o alvo, que era utilizado na Grécia no sentido de um lanceiro que errava o alvo como um deslize. Entenda que eu não estou falando contra a definição de pecado como errar o alvo, como um deslize. Creio que essa é uma definição que serve para um cristão que tropeça, que comete um deslize, que não vive no pecado, mas que por uma infelicidade acabou errando. Mas ali ele não está falando de pessoas que erraram alvo. Não está falando do ato pecaminoso no sentido que eles cometeram pecado. Isso é evidenciado no versículo 18 e 19 do mesmo capítulo. Veja, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de uns, muitos serão feitos justos. Veja que ele não falou que eles foram feitos pecadores pelos seus pecados, mas ele fala que muitos foram feitos pecadores por causa da transgressão de Adão. Ou seja, ele não é pecador porque pecou, ele é pecador porque Adão pecou. Portanto, ele não fala que todos pecaram no sentido de errar o alvo, mas está falando do ato pecaminoso, está falando da condição de pecador, do qual nós temos desde que nascemos por causa de Adão. Vejamos em Salmo 51,5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que foi que fizemos para nos tornarmos pecador? Por acaso chutamos a nossa mãe enquanto estávamos no ventre? Claro que não. Quando nós falamos que Adão era um cabeça de raça, falamos da sua capacidade de reproduzir pessoas semelhantes a si. Essa capacidade não se perdeu na sua queda, ele continuou reproduzindo pessoas semelhantes a si, só que a imagem de Deus da qual ele foi criado foi comprometido com o pecado. A sua natureza foi comprometida por isso e ele está nesse estado de pecador, como começou a reproduzir pecadores como ele desde o seu nascimento. Por isso chegamos na frase: você não é pecador porque você peca. Você peca porque é pecador. É uma questão de natureza. Voltando então para Romanos 5,12, fala que todos pecaram, por mais que a palavra hamartano ali é utilizada no texto, tem o significado do ato pecaminoso, de errar o alvo. Não é esse o sentido que ele está trazendo. Está trazendo o sentido de condição humana, de condição pecadora. Na Grécia Romérica, você vai ver ele falando sobre a culpa coletiva, pois se entendia a hamartia como uma mancha que se espalhava afetando gêneros, descendência, família e clã. O erro ou hamartia cometido por uma pessoa iria recair sobre toda a sua descendência e família. Nos teatros gregos se via a hamartia como uma maldição que envolvia o herói grego por causa de um antepassado amaldiçoado. Este conceito pode ser bem visto na obra estética de Poética de Aristóteles, diferente da Ética Nicômaco, do mesmo autor, que aborda a hamartia com o sentido de errar o alvo. Esta ideia de mancha e maldição mostra muito bem a ideia de hamartano em Romanos 5,12. Na queda de Adão foi manchado com o pecado, foi amaldiçoado com a condição de pecador. E esta mancha, esta maldição, passou a toda a sua descendência. E é por isso que todos pecamos, todos somos pecadores desde o nascimento. Nós temos a mancha do pecado desde o nascimento. Fomos amaldiçoados com a condição de pecador por causa de Adão. A condição pecadora, hamartia, veio através do paraptoma, transgressão de Adão, afetando o nosso código genético. Em Romanos 3,12 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O pecado nos tornou inútil, extraviados, mas inúteis para quê? Para o propósito do qual nós fomos criados, gerar pessoas com a marca de Deus, com a mesma imagem, semelhança e natureza da qual fomos criados. Nós perdemos a condição da qual nós estávamos diante
de Deus com a queda. Quando diz em Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, este texto fala que nós perdemos a condição de justo, da qual nós fomos criados para uma condição de pecador. Isso tudo veio através da transgressão de Adão, a sua desobediência. E é essa ideia que a gente quer trabalhar com você, da ideia de mancha nela. Essa ideia de mancha que nós não, como você muito bem falou, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa ideia de maldição, como a gente falou, a gente não nega que um dos significados para pecado seja errar o alvo. Mas errar o alvo, a gente fala de alguém que é cristão, que pelo menos persegue o alvo. Agora, alguém que não tem esse alvo, ele não desliza. Ele comete o pecado porque ele tem essa natureza pecadora, né, nele, essa maldição de pecado que vai levando ele cada vez mais para longe de Deus. É isso que a gente queria trazer com este episódio. Que Deus vos abençoe e tamo junto. Até depois do fim.